Fala pessoal, gravando aqui esse vídeo para tentar explicar um pouco desse exercício que eu acredito que foi o que vocês ficaram com mais dúvidas em relação a esses critérios de divisibilidade. Então, primeiro que vocês têm que entender quando é que um número é divisível por outro. Então, para um número ser divisível por outro número, a divisão ela tem que gerar um número inteiro. Ou seja, quando você faz a divisão, o resto da divisão tem que dar zero. Vocês fizeram alguns exercícios aí de divisão e vocês, sempre que o resto dá zero, a divisão acabou. Então, isso quer dizer que a divisão é exata. Então, para um número ser divisível por outro, quando você dividir, esse resto ele tem que dar zero. Então, deixa eu fazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, quando eu pego aqui 14 dividido para 7, essa divisão ela é o quê? Ela gera um número inteiro. 14 dividido para 7 é 2. Só que se eu pegar 16 dividido para 5, 16 dividido para 5, aí você vai dizer não dá. Na verdade, a divisão existe, ela só não é exata. O resto, apenas o resto não dá zero. Então, se eu fizer 16 dividido para 5, vai dar o quê? Dá um 3. 3 vezes 5 é 15. 6 menos 5 é 1. 1 menos 1 é 0. Certo? Então, deu o quê? Um resto 1 aqui. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso continuar a divisão. Acrescento um 0 aqui e coloco uma vírgula aqui. Vai ficar 10 dividido para 5, que dá o quê? 2. 2 vezes 5, 10. Agora sim, resta o 0. Só que o resultado da nossa divisão, o quociente aqui, deu o quê? Um número racional, que é um número com vírgula. E para ser divisível, não pode ter vírgula o resultado. Tem que dar um número inteiro. Então, é basicamente isso. Para um número ser divisível por outro, o resultado ele tem que dar um número inteiro, ou seja, um número que não tenha vírgula, certo? Então, nós temos aqui alguns critérios de divisibilidade específicos, vamos dizer assim. Então, um número, que era o que estava já dizendo aqui, um número ele é divisível por 2 se esse número for par. Então, o que é um número par? O número ele é par quando ele é terminado por 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Certo? Então, se um número ele é divisível é terminado por algum desses números aí, isso quer dizer que o número ele é par. Se é par, ele é divisível por 2. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um número 5.738. Então, o que é que você tem que olhar? Olha para o último número. O último número é um 8. 8 é par? É par. Então, logo, 5.738 será divisível por 2. Ok? Se eu pegar 4.687, aí, olha, preste atenção. Todos esses números aqui são par, mas o último não é, o último é ímpar. E o que vale é o último. Então, esse número todo aqui, ele não é par, certo? Porque ele não foi terminado por um número par. Então, você tem que ver o último número. É 7, logo não é divisível por 2, porque não é par. Certo? Então, por 2 é isso. Quando é que é divisível por 3? Um número ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é divisível por 3. Então, você vai somar os elementos e ver se os elementos são divisíveis por 3. Então, vamos usar esses mesmos exemplos aqui.
Deixa eu ver primeiro se algum é divisível por 3. 12, 15, 23. Esse não é, esse primeiro aqui não é. 10, 18, 25. Também nenhum dos dois é. Então vamos pegar outro exemplo. Deixa eu fazer aqui outro exemplo. Se eu pegar aqui o número 2, 5, 8 e 3. 2.583. Esse número ele é divisível por 3, como é que eu sei? Aqui está mandando nós somar os valores absolutos. Então, o que é isso? Eu vou somar os elementos aqui, os números. Eu vou fazer como? 2 mais 5 mais 8 mais 3. Vou fazer essa soma e o resultado ele tem que ser divisível por 3. Se o resultado for divisível por 3, logo esse número grande aqui será divisível por 3. Então eu tenho 2 mais 5 é 7, 7 mais 8 é 15 e 15 mais 8 é 18. Aí você pergunta, 18 é divisível por 3? Se por acaso você achou um número grande e ainda não dá, você faz o quê? Soma de novo. 1 mais 8. 1 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 3? É. 9 dividido para 3 é 3. Então dá um número exato. Então você soma os algarismos e vê se o resultado ele é divisível por 3. Se for, o número grande também será divisível por 3. Vamos fazer aqui outro exemplo. Um número terminado em 5, para vocês verem que não, porque como aqui foi terminado em 3, pode vocês se confundirem, mas não tem nada a ver a terminação. 5, 4, 5, 4, 3 e 6. Então vamos ver se esse número ele é divisível por 3. 6.345. Então eu vou somar os algarismos. 6 mais 3 mais 4 mais 5. 6 mais 3 é 9. 9 mais 4 é 13. E 13 mais 5 é 18. Por coincidência deu a mesma coisa. Não foi de propósito. Então 18 é divisível por 3. 18 dividido para 3 é 6. Logo, 6.345 também será divisível por 3. Beleza? Então vamos continuando. Um número é divisível por 5 quando ele é terminado em 0 ou 5. Então, bem simples. Um número, quando ele é terminado em 0, pode ser 750. Terminou em 0, logo é divisível por 5. 225 terminou em 5, logo ele é divisível por 5. Se for terminado em qualquer outro número que não seja nenhum desses dois, logo ele não é divisível por 5. Tranquilo? Agora, quando é que é divisível por 6? Um número ele é divisível por 6 quando ele é simultaneamente divisível por 2 e por 3. Ou seja, o número ele tem que ser par e a soma dos algarismos dele ser divisível por 3. Se isso acontecer, ele é divisível por 6 também. Um exemplo que a gente poderia usar seria esse 750 que foi colocado aqui. 750, a soma dos algarismos, primeiro ele é par, né? 0 é par, então ele é divisível por 2. A soma dos algarismos é 7 mais 5, que dá 12, mais 0 dá 12. O 12 é divisível por 3? É. 12 dividido por 3 dá 4. Então, ele é par e a soma dos algarismos é divisível por 3. Correspondeu aos dois critérios. Logo, ele também é divisível por 6, certo? Continuando. Quando um número é divisível por 9? É semelhante à do 3. Você vai somar os valores absolutos e o resultado, a soma tem que ser divisível
por 9. Mesma coisa. Então, nesse caso desses números que pegamos aqui, que eram divisíveis por 3, a soma aqui deu 18. O 18 é divisível por 3, por 9? Também é. 18 dividido para 9 dá 2. Da mesma forma esse. Logo, todos esses dois números aqui também serão divisíveis por 9. Mesma coisa do 3, semelhante. A forma de avaliar. E por último, quando é que um número é terminado por 0? Quando é que um número é divisível por 10 é o mais fácil. Se o número ele é terminado em 0, logo esse número é divisível por 10. Se for terminado em qualquer outro número, não é divisível por 10. Então, dos exemplos que nós fizemos aqui, apenas esse 750 ele é divisível por 10, porque ele é terminado em 0. Restante, nenhum outro é. Então, para ajudar vocês, eu vou resolver uma aqui. Eu escolhi aqui esse 252 para resolver, certo? Então, nós vamos ver passo a passo. O que é que vocês tinham que fazer? Olha se é divisível. Se for, coloca o resultado da divisão. Então, 252 é divisível por 2. 252 é terminado em par, então logo é divisível por 2. Então, já que é divisível por 2, você faz a continha. Se não souber de cabeça, 252 dividido para 2. O primeiro dá para dividir, é igual, então dá 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 dá 0, baixa o 5. 5 dividido para 2 é o quê? Dá 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Baixa o 2. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 2 é 12. Resto 0. Então, 126, aqui é a nossa resposta. Próxima, 3. 252 é divisível por 3? O que é que você tem que fazer? Soma os algarismos. 2 mais 5 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 dividido para 3 é 3. Então, é divisível por 3. Então, vamos ver qual é o resultado. Então, nós temos aqui 2 dividido para 3 não dá, o 2 é menor, então eu tenho que pegar os dois primeiros números, que é 25. Então vai dar o quê? 8. 8 vezes 3 é 24. 25 menos 24. 5 menos 4 é 1. 2 menos 2 é 0. Baixa o 2 que dá 12. 12 dividido para 3 é exatamente 4. 4 vezes 3, 12. Resto 0. Então aqui nós temos 84. Próximo. 252 é divisível por 5? Não. Para ser divisível por 5, tem que ser terminado em 0 ou em 5. Se não é nenhum dos dois, então esse aqui não é exato, não é divisível. Próximo. 252 é divisível por 6? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. E foram. Então, vamos ver qual é o resultado. 252 dividido por 6. Como o primeiro é menor, não dá, tem que pegar os dois primeiros. Então vai dar o quê? 25 dividido para 6 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. 5 menos 4 é 1. 2 menos 2 é 0. Baixa o 2. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12, que dá o resto 0. Então aqui é 42, certo? 252 é divisível por 9? Soma os algarismos. Somando 2 mais 5, 7, mais 2, 9. 9 dividido para 9 é 1, então logo é divisível. Então vamos achar qual é o resultado. 252 dividido para 9. Pegando os dois primeiros, só um aqui não dá. Então 25 dividido para 9 vai dar 2. 2 vezes 9 é 18. Então 5 não dá para tirar 8. Então você pede o emprestado. Fica 15 menos 8. 15 menos 8 vai dar 7. 7. Se pedir emprestado, tem que pagar. Logo, 2 menos 2 dá 0. Fica 7. Baixa o 2. 72. 72.
72 dividido para 9 é 8, porque 8 vezes 9 é 72, resto 0. Então, nosso valor é 28. E 252 é divisível por 10? Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Não é, logo, não é divisível. Então, espero que tenha ajudado aí a vocês a terminar esse exercício. Valeu!